Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 708. Consciência, sistemas de códigos e ciclos terrestres, as habilidades de cura do corpo e prática do elemento 10. A consciência opera com o que você pode chamar de sistemas de códigos. Estes estão além da conta. A consciência se diferencia, portanto, por operar dentro de certos sistemas de códigos que ajudam a direcionar determinados tipos de foco, trazendo certos tipos de significados, enquanto bloqueia outros dados. Esses outros dados, é claro, podem ser significativos em diferentes sistemas de código. À sua maneira, no entanto, esses sistemas então estão interrelacionados, de modo que em outros níveis há comunicação entre eles. Dados secundários, você pode dizer, que são de suporte, mas não concentrados principalmente. Esses sistemas de código envolvem construções moleculares e valores de luz, e, de certa forma, os valores de luz são usados de maneira tão precisa e eficaz quanto o seu alfabeto. Por exemplo, certos tipos de vida, obviamente, respondem a espectros com os quais você não está familiarizado. Mas, além disso, existem faixas eletromagnéticas, ou melhor, extensões de faixas eletromagnéticas completamente desconhecidas para você, às quais outras formas de vida respondem. Novamente, todos esses sistemas de código estão interrelacionados. Da mesma forma, a psique privada contém em si sugestões e vislumbres de outras realidades alternativas. Estes operam como códigos secundários, por assim dizer, sobre a existência que você reconhece oficialmente. Esses sistemas secundários podem dizer muito sobre os potenciais da realidade humana, aqueles que estão latentes, mas podem a qualquer momento ser elevados à importância primária. Tais sistemas secundários também apontam para os prováveis desenvolvimentos possíveis para indivíduos ou espécies. Todas as probabilidades praticamente possíveis do desenvolvimento humano estão, portanto, presentes em alguma medida ou outra em cada indivíduo. Qualquer avanço biológico ou espiritual que você possa imaginar, é claro, você não virá de nenhuma agência externa, mas de dentro da herança da consciência feita carne. Geralmente, aqueles que vivem neste século escolheram um tipo particular de orientação. A espécie escolheu se especializar em certos tipos de manipulação física para dedicar suas energias em certas direções. Essas direções trouxeram uma realidade única à sua maneira. Em outras palavras, o homem não se dirigiu a um beco sem saída. Ele vem estudando a natureza de sua consciência, usando-a como se estivesse separada do resto da natureza e, portanto, vendo a natureza e o mundo sobre uma luz particular. Essa luz finalmente o fez se sentir isolado, sozinho e, para alguns, medida relativamente impotente. Ele está aprendendo como usar a luz de sua própria consciência e descobrindo até que ponto um método particular de usá-la pode ser contado. Ele está estudando o que ele pode fazer e não fazer com esse foco específico. Ele agora está descobrindo que precisa de outras luzes também, em outras palavras, que ele tem confiado apenas em uma pequena porção de todo um holofote interno que pode ser usado em muitas direções. Vejamos algumas dessas outras direções que são nativas da consciência do homem, ainda esperando para serem usadas efetivamente. Estou falando em seus termos históricos, porque antes do sistema histórico que você reconhece, o homem realmente experimentou essas outras direções e com algum sucesso. Isso não significa que o homem no presente tenha caído de alguma realização espiritual, mas elevada para o seu estado atual. Existem ciclos nos quais a consciência forma a experiência terrena e mapeia as sequências históricas. Portanto, houve outras espécies de humanidade além da sua, cada uma lidando com dados físicos à sua maneira. Alguns tomaram outras direções, portanto, além daquela que vocês escolheram. Mesmo esses caminhos são latentes ou secundários, no entanto, dentro de sua própria experiência privada ou de massa. Eles residem dentro de você, apresentando-lhe realidades alternativas que você pode ou não escolher em particular ou em massa, como preferir. Cada sistema, é claro, traz sua própria cultura tecnológica, arte e ciência, o
corpo físico está basicamente equipado para se manter como um organismo saudável e de vida longa, muito além de sua compreensão atual, medicamente falando. A compreensão celular fornece uma. Todos os tipos de terapias internas que operam de forma bastante natural. Há uma troca física entre o corpo e o ambiente, além daquilo que você reconhece. Uma dinâmica interna aqui que lhe escapa, que une a saúde de plantas, animais e homens. No mais simples e mundano dos exemplos, se você estiver vivendo em um ambiente bastante equilibrado e saudável, suas plantas de casa e seus animais também estarão bem. Você forma seu ambiente e faz parte dele. Você reage a isso, muitas vezes esquecendo esse relacionamento. Idealmente, o corpo tem a capacidade de se manter em excelente saúde, mas além disso, de se manter nos mais altos níveis de realização física. As façanhas de seus maiores atletas lhe dão uma dica da verdadeira capacidade do corpo. No seu sistema de crenças, no entanto, esses atletas devem treinar e concentrar toda a sua atenção nessa direção, muitas vezes à custa de outras partes de sua própria experiência, mas suas performances mostram do que o corpo é capaz. O corpo está equipado idealmente novamente agora, para se livrar de quaisquer doenças e para manter a sua estabilidade no que você chamaria de velhice avançada, com apenas uma mudança geral gradual. Na melhor das hipóteses, no entanto, a mudança traria alterações espirituais. Quando você sai de férias, por exemplo, você fecha sua casa. Nesses termos ideais, a morte envolveria o fechamento da sua casa física. Não estaria desmoronando sobre você. Agora, certos indivíduos vislumbram essa grande capacidade natural de cura do corpo e a usam. Os médicos, às vezes, a encontram quando um paciente com uma doença chamada incurável se recupera repentinamente. Curas milagrosas são simplesmente exemplos da natureza desimpedido. Médicos completos, como mencionado anteriormente, seriam pessoas que compreendiam a verdadeira natureza do corpo e seus próprios potenciais. Pessoas que, portanto, transmitiriam tais ideias a outros e os encorajariam a confiar na realidade do corpo. Algumas das habilidades do corpo parecerão impossível para você, pois você não tem evidências para apoiá-las. Muitos órgãos podem se substituir completamente. Porções doentes podem ser substituídas por tecido novo. Muitas pessoas, sem saber, desenvolveram câncer e se livraram dele. Os apêndices removidos pelas operações voltaram a crescer. Esses poderes do corpo são biologicamente bastante alcançáveis em termos práticos, mas apenas por uma mudança completa de foco e crença. Sua insistência em se separar da natureza automaticamente os impediu de confiar nos aspectos biológicos do corpo, e seus conceitos religiosos os alienaram ainda mais da espiritualidade do corpo. Em sua realidade, sua consciência geralmente é identificada com o corpo por outro lado, isto é, você pensa em sua consciência como estando sempre dentro de sua carne. No entanto, muitos indivíduos se encontraram fora do corpo, totalmente conscientes. Sobre certas condições, portanto, o corpo pode se manter enquanto a consciência principal está longe dele. A consciência do corpo é bastante capaz, então, de fornecer o equilíbrio geral. Em certos níveis do estado de sono, isso de fato acontece. No sonambulismo, o corpo está ativo, mas a consciência principal não está acordada. Não é manipular o corpo. A consciência principal está em outro lugar. Nessas condições, o corpo pode realizar tarefas e muitas vezes manobrar com um incrível senso de equilíbrio. Essa sutileza novamente sugere habilidades físicas não usadas normalmente. A consciência principal, por causa de suas crenças, muitas vezes dificulta essa manipulação na vida normal de vigília. Vamos olhar por um momento para a consciência do corpo. Está equipado como um animal para ter um belo desempenho em seu ambiente. Você chamaria isso de irracional, já que parece não raciocinar. Apenas para o propósito desta discussão, imagine um corpo com uma consciência corporal totalmente operacional. Não doente por qualquer motivo ou defeituoso de nascimento, mas sem a consciência predominantemente dirigida pelo ego que você possui. Houve espécies de tal natureza. Em seus termos, eles parecem sonâmbulos, mas suas habilidades físicas superam as suas. Eles eram realmente tão ágeis quanto animais, nem eram inconstantes. Eles simplesmente lidavam com um tipo diferente de consciência.
Em seus termos, eles não tinham um propósito geral, mas seu propósito era simplesmente ser. Seus principais pontos de consciência estavam em outro lugar, em outro tipo de realidade, enquanto suas manifestações físicas eram separadas. Seus focos primários de consciência mal tinham consciência dos corpos que haviam criado. No entanto, mesmo esses corpos aprenderam, entre aspas, agora, por meio da experiência, e começaram a despertar, a tomar consciência de si mesmos, a descobrir o tempo ou a criá-lo. Os sonâmbulos, como os chamaremos, não estavam adormecidos para si mesmos e pareciam assim apenas do seu ponto de vista. Havia várias raças de seres humanos. Sua experiência primária foi fora do corpo. A existência corporal física foi um efeito secundário. Para eles, o real era a vida onírica, que continham os estímulos mais elevados, a experiência mais focalizada, o propósito mais mantido, a acuidade mais significativa e o comportamento social e cultural mais organizado. Agora, este é o outro lado de sua própria experiência, por assim dizer. Essas raças deixaram a Terra física como a encontraram. A atividade principal, então, envolvia a consciência separada do corpo. Em seus termos, a cultura física era rudimentar. Agora, o organismo físico como tal é capaz desse tipo de sistema de realidade. Não é melhor ou pior do que o seu. É simplesmente um comportamento alternativo, biologicamente e espiritualmente possível. Nenhum sistema de transporte físico complicado foi criado. No estado físico, em o que você chamaria de estado de vigília, esses indivíduos dormiam. Para você, comparativamente falando, suas atividades de vigília pareceriam um sonho, e ainda assim eles se comportavam com grande graça física natural, permitindo que o corpo funcionasse em sua capacidade. Eles não sobrecarregaram com crenças negativas de doença ou limitação. Tais corpos não envelheceram tanto quanto os seus e desfrutaram da maior facilidade e senso de pertencimento ao meio ambiente. A consciência conectada com a carne, então, tem grande liberdade espiritual e biológica e pode se concentrar de muitas maneiras e com e através da carne, além de sua própria orientação particular. Houve civilizações altamente sofisticadas e desenvolvidas que não seriam aparentes para você, porque a orientação principal era mental ou psíquica, enquanto a própria raça física parecia altamente subdesenvolvida. Em alguns de seus próprios sonhos particulares, muitos de meus leitores terão descoberto uma realidade tão vívida quanto a normal e às vezes mais. Essas experiências podem lhe dar uma vaga indicação do tipo de existência de que estou falando. Existem também aparelhos físicos ligados às habilidades de hibernação de alguns animais, que podem dar mais pistas sobre as possíveis relações da consciência com o corpo. Sobre certas condições, por exemplo, a consciência pode deixar o mecanismo corporal enquanto ele permanece intacto, funcionando, mas em um nível de manutenção. Quando as condições ideais retornam, a consciência reativa do corpo, a consciência reativa o corpo. Tal comportamento é possível não só com os animais. Em sistemas diferentes do seu, existem realidades em que organismos físicos são ativados após o que parecia séculos de inatividade. Novamente, quando as condições são adequadas, até certo ponto, seus próprios ciclos de vida e morte são simplesmente outro aspecto do princípio de hibernação como você o entende. Sua própria consciência deixa o corpo quase da mesma forma que as mensagens saltam das extremidades nervosas. A consciência não é destruída nesse meio tempo. Agora, no caso de um animal que hiberna, o corpo está no mesmo estado, mas na maior hibernação de sua própria experiência, o corpo como um todo se torna inoperável. As células dentro de você, obviamente, morrem constantemente. O corpo que você tem agora não é o que você tinha 10 anos atrás. Sua composição física morreu completamente muitas vezes desde seu nascimento. Mas, novamente, sua consciência faz uma ponte entre essas lacunas. Em vez disso, eles poderiam ser aceitos, caso em que pareceria a você que você era, digamos, um eu reencarnado aos 7 anos de idade, ou 14, ou 21. No entanto, a sequência específica de sua própria consciência segue adiante. Em termos básicos, o corpo morre com frequência, e tão certo quanto você pensa que morre, mas uma vez na morte você reconhece. Em várias ocasiões, ele se separa fisicamente, mas sua consciência vai além dessas mortes. Você não os percebe. As coisas do seu corpo literalmente caem na terra muitas vezes, como você acha que acontece apenas no fim de sua vida. Mais uma vez, sua própria consciência cavalga triunfantemente acima daquelas mortes que você não reconhece como tal.
Em sua existência tridimensional escolhida, no entanto, e nesses termos, sua consciência finalmente reconhece uma morte. Do lado de fora, é quase impossível identificar essa interseção de consciência e a aparente separação do homem. Há um momento em que você, como consciência, decide de que a morte acontecerá, quando, em seus termos, você não preencher mais a lacuna de mortes minúsculas não aceitas. Aqui, a consciência decide deixar a carne, aceitar uma morte oficial. No entanto, você já escolheu um contexto e parece que esse contexto é inevitável. Parece então que o corpo vai durar tanto e não mais. O fato é que você escolheu o tipo de consciência que se identifica com a carne por um certo período de tempo. Outras espécies de consciência de uma ordem inteiramente diferente e com um ritmo de experiência diferente pensariam em uma vida em seus termos como um dia e não teriam problemas para preencher essa lacuna entre a vida aparente, a morte e a nova vida. Alguns indivíduos se encontram com lembranças de outras vidas, que são outros dias para a alma. Essas pessoas, então, se tornam conscientes de uma consciência maior que ultrapassa essas lacunas e percebem que a experiência terrena pode conter, entre outras coisas, um conhecimento da existência em mais de um corpo. Inerentemente, então, a consciência afiliada à carne pode de fato carregar tais compreensões. A mente do homem, como você a conhece, mostra pelo menos a capacidade potencial de lidar com um tipo de memória com a qual você geralmente não está familiarizado. Isso significa que, mesmo biologicamente, a espécie está equipada para lidar com diferentes sequências de tempo, enquanto ainda manipula dentro de um esquema de tempo específico. Isso também implica uma distância e maior riqueza psicológica, bem possível novamente dentro da realidade corporal, em que pode ser manejados muitos níveis de relacionamento. Esse conhecimento interior é inerente às células e, em termos comuns, a evolução é bem possível como desenvolvimento futuro. O conhecimento geralmente é transmitido através dos tempos em sua realidade, através de livros e escritos históricos, mas cada indivíduo contém dentro de si um vasto repositório, conhecimento direto do passado em seus termos, através da compreensão inconsciente. A realidade desconhecida. Grande parte dessa realidade é desconhecida simplesmente porque suas crenças o fecham de seu próprio conhecimento. Os alcances de sua própria consciência não são limitados. Como você aceita a ideia de um movimento de tempo em linha reta, você não pode ver antes ou depois do que pensa ser seu nascimento ou morte, mas sua consciência maior está bem ciente de tal experiência. Idealmente, é possível não apenas lembrar de vidas passadas, mas planejar as futuras agora. Em termos maiores, todas essas vidas acontecem ao mesmo tempo. Sua atual estrutura neurológica faz com que isso pareça impossível, mas sua consciência interior não é tão impedida. Prática elemento 10. Você pode manter em sua atenção consciente muito mais dados do que imagina. Vocês se hipnotizaram acreditando que sua consciência é altamente limitada. Pensem em ontem. Tente se lembrar do que fez quando se levantou. O que você vestiu? Tente seguir a sequência de suas atividades desde o momento em que acordou até a hora de dormir. Então, preste atenção nos detalhes. Tente recordar seus sentimentos em todos esses momentos. A maioria de vocês terá sorte de chegar tão longe. Aqueles que o fazem vão ainda mais longe e tentam relembrar os devaneios que você também pode ter tido. Tente lembrar quais pensamentos dispersos vieram à sua mente. No início, fazer isso vai tomar toda a sua atenção. Você pode fazer o exercício sentado em silêncio ou andando de ônibus ou esperando alguém em um escritório. Alguns de vocês podem ser capazes de fazer exercícios enquanto executam uma série de ações mais ou menos automáticas, mas não podem fazê-lo enquanto dirigem seu carro, por exemplo. À medida que você se torna mais especialista nisto, faça outra coisa propositadamente ao mesmo tempo, uma atividade física, por exemplo. Quando a maioria de vocês começar este exercício, quase parecerá que você foi um sonâmbulo ontem. O alinhamento preciso e fino dos sentidos com a atividade física parecerá simplesmente perdido. No entanto, à medida que você progride, os detalhes tornarão claros e você descobrirá que pode pelo menos manter em sua mente certos aspectos da realidade de ontem, mantendo seu domínio de hoje. Em termos mais amplos, existem outras vidas inteiras que para você são esquecidas essencialmente como ontem. Estás também, no entanto,
Estas também, no entanto, são uma série secundária de atividades, cavalgando sobre sua presença e preocupação principal. Elas são tão inconscientemente uma parte do seu presente e tão ligados a ele como ontem. Agora, a segunda parte do exercício. Imagina vividamente o que você fará amanhã e planeje em detalhes um dia provável que surgirá, naturalmente, de sua experiência, comportamento e propósitos atuais. Continue como você fez com a primeira parte do exercício. A realidade daquele dia já é antecipada por suas células. Seu corpo se preparou para isso, todas as suas funções projetando precognitivamente suas próprias existências nele. Sua vida futura existe da mesma maneira e em seus termos, cresce tanto no seu presente quanto amanhã cresce do seu hoje. Fazer o exercício simplesmente familiarizará sua consciência normal com a sensação de sua própria flexibilidade. Você estará exercitando os músculos invisíveis da sua consciência com a mesma certeza que exercitaria seu corpo com a ginástica. Para outras partes de si mesmo, você parece ser um sonâmbulo. A plena participação criativa em qualquer momento, no entanto, desperta para seus próprios potenciais e, portanto, permite que você experimente uma unidade entre sua própria consciência e a compreensão de suas células físicas. Essas células são tão espirituais quanto sua alma. Agora, Seth faz um pequeno apêndice aqui. E o que seguiram foram ditadas 3 páginas e meia de material particularmente ditado para Jane e para Robert Butts. E aqui Robert Butts escreve um trecho do que foi dito especialmente para eles. De uma forma ou de outra em sua sociedade, você é ensinado a não confiar em si mesmo. Existem várias escolas e religiões que tentam expressar a validade do eu, mas suas distorções sufocaram a autenticidade básica dos ensinamentos. Nesses termos, Hubert começou do zero como um membro de sua sociedade que finalmente deixou de lado, como você fez, Joseph, as atuais estruturas de crença. Por algum tempo, ele estava simplesmente entre sistemas de crenças, descartando alguns inteiramente, aceitando porções de outros, mas principalmente ele foi um pioneiro. E isso enquanto carregava a crença básica amplamente não realizada da sociedade de que você não pode confiar em si mesmo. Enquanto essa crença emocionalmente invisível é mantida, então qualquer coisa que o eu faça deve ser examinada, colocada à prova. Enquanto isso, as crenças que sustentaram outras são suspensas. O desenvolvimento das habilidades de Hubert o afastaria, portanto, de estruturas de conforto enquanto procurava outros para sustentá-lo. Ele colocou à prova muito do que aprendeu. Sua própria personalidade floresceu em todos os aspectos, especialmente no relacionamento com os outros e na criatividade pessoal. Ele está testando nossas informações no mundo que ele conhece. Ele sentiu que era necessário, pois como poderia o eu, ensinado que era ruim, produzir o bem? Havia estruturas que poderiam ter oferecido ajuda, mas ele viu que elas não eram intrinsecamente válidas e, portanto, não dependia delas. Fim da sessão.